esse conceito da responsabilidade. E apesar de você ser contra os judeus, te fudir, né? Fudeu. Agora os caras vão cortar e achar que... Não, uma coisa bacana que tem no judaísmo é que é um povo perseguido historicamente falando. Desde sempre, né? Aí até tossiu, né? Até tossiu. Perseguido em tudo, até em podcast, até em... Ah, para com isso, eu não persegui os caras. Então, é um povo muito perseguido, né? Mas que não se vitimiza. Por quê? Porque nunca adiantou a gente se vitimizar. Se reparar, é uma minoria, menos de 1% das pessoas, e ninguém tá nem aí, né? Foda-se. Você não menos vê. 1% só? É. Você não vê ninguém falando nada. Você não vê ninguém falando nada. De proteger e de nada. Então a gente... vi falando sim, porra. De proteger, cara? Porra, o Israel é pauta máxima nos Estados Unidos entre os conservadores e os democratas. Obama abandonou Israel. Depois a gente pode voltar pra isso. Calma lá, vamos voltar. Eles o Trump não. Deram o Trump Iron Dome lá, deram um monte de tecnologia Iron Dome Israel desenvolveu. Mas não foi com financiamento americano? Não. Não teve coisa americana A gente lá? já pode voltar. Israel fornece muita tecnologia para os Estados Unidos, também de guerra. Porque acaba que é um país que está o tempo inteiro se defendendo, né? Então você usa... Não dá para negar que os Estados Unidos é super aliado de Israel. Os Estados Unidos ajudou muito Israel nos últimos anos, mas se você estudar as guerras, Yom Kippur, todas as outras guerras, os Estados Unidos em nenhum momento interferiu, até porque foram guerras muito rápidas. Os caras invadiram e não dava nem tempo de... Não é como é hoje na Ucrânia, que a Rússia invadiu, e aí 2 semanas depois foi um carregamento, teve uma reunião, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur. Cara, é um negócio de louco. Mas voltando à história do vitimismo e tal. Então, a cultura que eu tive do judaísmo, que aí muita gente associa a cultura, muito prêmio Nobel, a ter dinheiro. Eu tento levar isso de uma forma gratuita para as pessoas. Praticamente tudo no meu canal é gratuito. Eu tenho um curso, vendo muito pouco. O meu conteúdo é aberto para tentar ajudar as pessoas a mudarem de vida. Porque eu acredito que você também falou que acredita nisso, né? Claro. Que você pode mudar a sua vida. Eu tenho que acreditar nisso, né? Eu não tinha, não mas tem muita gente que não acredita. A gente volta à história do... Não acreditar nisso seria negar minha própria vida, tá ligado? Mas tem muita gente que tá em casa, às vezes numa situação ruim, que vai acreditar a A, B ou C, aquela merda ali. Vai falar, você era classe média, você estudou em escola privada, você tinha computador, você tinha internet. Vai falar isso de mim, entendeu? E eles não têm, então... Eles têm razão, mas aí né? tudo é comparação, né? É difícil, porque... que a meritocracia funciona até você ter a oportunidade, né? Então, mas vamos lá. Isso quem pode falar pra você? É o cara de uma classe menor, certo? Sim. Aí eu também posso pegar um cara fudido no Haiti e falar, não, mas calma aí, você nasceu no Brasil, a tua família ganhava R$800 por mês, você tinha o que comer. Olha o cara no Haiti fudido, aquele cara é o fudido. Então, a comparação, ela também vem... Sempre tem alguém mais fudido. Sempre. E aí, pro cara do Haiti, você pode falar, pô, meu irmão, tu não tem noção, cara. Você nasceu no Haiti, você teve só 2 terremotos. Haiti foi destruído, tá? É um lugar muito ruim. Mas a gente pode pegar o cara na Síria. Pô, você não sabe o que é ser bombardeado durante 10 anos e o mundo tá cagando. Porque ninguém mais fala da guerra da Síria, né? Continua a guerra lá. Sim, no Iêmen também, né? Então, e aí ninguém fala mais. Então, é muito comparação. Eu não posso pegar a pessoa... seja ela de qual classe social, e ficar afagando. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, olha, tem esse livro aqui que pode mudar a sua vida, tem essa minha aula aqui de economia, porque eu seria um baita hipócrita se eu falasse, você pode mudar a tua vida, faz aí o teu jeito, arrasta pra cima, e ficar se vendendo pra caralho. Não é isso que eu falo. Eu falo o seguinte, olha, dá pra você mudar a tua vida, você tá endividado, esse é o caminho, você quer melhorar de vida, é isso aqui. Você tem um trabalho, trabalhe mais. Você está estudando, faça isso. Leia esse livro, assista esse filme. Eu posso fazer isso. Eu também tenho arrasta para cima. Claro. Mas não é só isso, não, entendeu? Claro. E como eu acho que o trabalho mudou toda a vida da minha família ao longo do tempo, mesmo estando destruído... E sendo perseguido, né? E sendo perseguido, eu acho que também pode mudar a vida das pessoas. Eu genuinamente acredito nisso, entendeu? E aí vem uma visão judaica. Então, eu posso ajudar as pessoas a isso. Eu acredito que a nossa vida... Vamos imaginar que a forma mais fácil de você entender, né? Que você vá numa sala, num multiplex desse,
É que aqui em São De Paulo são cinema, outros assim? cinemas. Fala o nome de um aqui Ah, não famoso sei, em eu São não Paulo. vou no cinema muito. Então, mas- Cinépolis, sei lá. Cinépolis, né? É, Sei lá, é. com 25 salas de cinema. Eu acredito que a nossa vida, ela é como se fosse um filme que está passando. Ela pode passar em várias salas, né? E aí você toma uma decisãozinha aqui, pequena, é um filme que está passando. Você toma outra decisão, é outro filme que vai passar outra vez. Você toma outra decisão. Então, pequenas decisões e mudanças na tua vida vão gerar um filme totalmente diferente. Totalmente diferente e pode ter um final feliz. É difícil pra caralho. Porque no meio do caminho a gente vai Normalmente tendo... o final é a morte, né? É. Não, e é difícil porque o mundo é assim, né? Normalmente. É, sempre. ninguém tá te perseguindo, você não é um injustiçado. Cada um tem um fardo pra carregar. Mas, diante disso, você pode mudar pequenas coisas, cara, e pegar um caminho, e pequenas coisas mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem 2 livros, eu ia falar 3 ou 4, mas a galera tá lendo cada vez menos, eu tô tentando facilitar a porra da tua vida, tá? Você tem 2 livros, Pai Rico, Pai Pobre, famoso, já ouvi falar, né? E O Homem Mais Rico da Babilônia. São 2 livros que eu falo demais. Porra, você vai gastar menos de R$100 para ler esses livros. Se você não pegar na internet, de graça, pirateando. Eu ia falar isso, mas eu deixei contigo. Então, você pode ou pagar ou piratear. Dá teus pulos aí, dá Sim. teu jeito, né? São 2 livros que mudam a vida da pessoa. Então, a gente já está falando aqui que ela está num degrau, a pessoa que está assistindo a gente, ela está num nível, e a gente acabou de dar uma ferramenta gratuita para ela chegar a outro nível. O que ela pode fazer? Olhar pra gente e falar, cara, esses aí são 2 burgueses, branco, héteros, safados, nem sei se é hétero, mas tô dando... Tendo a ser, tendo a ser. 2 héteros, burgueses, safados, branco, cis e tal, ignorar o que a gente está falando e culpar o colonialismo português, ela pode fazer isso, ou ela pode pegar, quando acabar esse episódio, não vai fazer isso agora, procurar o livro, ler, cara, ela vai dar um salto, que são 2 livros incríveis. Não, claro. E aí, ela acabou de ter a chance de mudar a vida dela. Só que as pessoas não estão querendo porque existe um desincentivo a isso. Óbvio que tem gente que fala sobre meritocracia de uma forma hipócrita, mas também tem gente que desmerece qualquer mérito como se tudo fosse um sistema que existe e ignora que muitas pessoas começaram de baixo e ascenderam. Sim, sim. Não, com certeza. Eu sou totalmente um cara que acredita na capacidade do trabalho de mudar sua vida. E as pessoas estão desonestas discutindo, né? Então, de repente, tem gente vendo a gente que vai falar isso. Um bando de burguês falando sobre meritocracia, porque... Mas é que eu também acredito que existem limites nessa ideia, tá ligado? Por exemplo, um cara que nasceu sei lá, vamos usar o bem clichê, na África, numa região ultra pobre, com gangue, com narcotráfico, com gente sequestrando, uma situação de caos completo. Por mais que ela tenha uma possibilidade de sair daquele caos, e eu sempre acredito que tem, Ou um cara que nasceu na Coreia do Norte, né? Não pode... Existem situações na vida de cada um que diminuem a oportunidade da meritocracia de um jeito que é muito injusto. Eu concordo. E o que a gente pode fazer se a gente está ascendendo? Mudar essa realidade. Pior que a gente não pode fazer nada. Claro que a gente pode. A gente tem que cuidar da nossa vida. Como que a gente vai cuidar da vida dos outros? Não, isso é desolador que você está falando, porque você está abandonando o barco. Só que você... Sabe o que está acontecendo? Manja aquele meme que joga um cara pra fora do bar, depois ele aparece de novo dentro do bar? Então, você é o cara. Porque jogando, você vai voltar pro sistema. Então, ou a gente vai ficar aqui falando e tentar mudar a vida das pessoas... Mas eu não tô jogando ninguém pra fora, né? Eu só tô vendo o cara sendo jogado pra fora. Você foi jogado pra fora. Você foi o cara jogado pra fora e voltou, né? Voltou. Voltou. Não voltou igual, meio manco, mas voltou, né? Meio machucado. Voltei sendo perseguido, né? Mas voltei. E não tem outro jeito, cara, porque senão, o que a gente vai fazer? Vamos aceitar isso? E aí volta a história, por isso que eu falo, no judaísmo isso muda muito, porque você tem um histórico de se fuder. No Egito escravizaram, depois você só se ferrou, depois êxodo, depois perseguição, depois Segunda Guerra, depois... E aí todo mundo te abandona como discurso...
vitimista, porque o que as pessoas falam é que todo judeu é rico, é inteligente e é beneficiado por alguma coisa, né? Não, tem muito judeu rico. E né? tem o poder da mídia, né? Não tem uma mídia do Brasil de judeu, mas domina a mídia O e Silvio bancos. Santos não é judeu? O Silvio Santos é judeu, mas, cara, ele tá... Já só apresenta o programa. Pronto, Silvio Santos. Acabou. Tem um cara que, assim, que não faz... talvez seja o cara que menos faz... Bom, eu nunca vi ele Qualquer falando sobre coisa- coisa de... Bom, já teve umas reportagens e tal, o que é importante ter também, eu não sou contra. E outra, eu também não sou contra o judeu Banco ser você tem, rico, não. banco você tem o Safra, mas... Direito dos caras trabalhando pra os caralho, maiores, vocês são ricos, os ótimo. maiores bancos não tem, não Não- tem assim, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, que é privado. Sim, bom, mas é inegável que o grupo dos judeus é forte. Sim, Isso é sim. inegável, assim. Sim. É uma classe- É exatamente o que eu estava te explicando, Sim. né? Começa um fato interessante também. Os judeus se alfabetizaram muito cedo, perto de outras sociedades. Isso tem um motivo. Não sei se você sabe que com 13 anos a gente faz uma festa, bar mitzvah. Já ouviu Aham, falar já nisso? fui num bar mitzvah. Já foi? Ficou já. doidão, pulou, Sim, dançou. eu vi a galera dançando. Então, isso acontece há séculos. E você, para fazer isso, você precisa ler e rezar. Então, você era alfabetizado. Isso também ajuda muito. Outro ponto importante. Durante muito tempo, você tinha uma perseguição que os judeus não podiam ter terra, não podiam fazer uma série de coisas. O que eles passaram a fazer? Empreender. Emprestar dinheiro, comprar uma coisa aqui, vender outra coisa ali. Mercantilismo, grandes navegações. Eles deram seus pulos, né? E foi Dá muito teu bem pulo, isso. Né? porque você é perseguido, você tem que inventar. Agora, você é perseguido, você se fecha numa concha ou você é perseguido e você vai dar teu jeito? Então, o que eu tento falar para as pessoas é dar o teu jeito é fazer isso. Sim. Tem até uma coisa curiosa que muita gente não sabe, que muitos judeus vieram para cá, para Recife, durante um tempo, há séculos atrás. Depois eu preciso a data nos Tanto comentários. faz, hein? Não, mas é que depois essa turma fugiu quando Portugal reconquistou e ajudou a fundar Nova York, que era Nova Amsterdã. É? Sim. Caralho, a gente tinha os caras Sim. que fez Nova Sim, York a aqui. primeira, gente a primeira sinagoga brasileira é em Recife. Caralho, a gente podia ter deixado Sim. os caras aqui, a gente ia Sim. estar melhor. Sim, e o desenvolvimento do próprio capitalismo, quando você pega dessa época das grandes navegações, um outro ponto interessante é que quando os judeus foram expulsos pela Santa Inquisição, da Espanha, Portugal, eles fugiram com dinheiro. Você vê que a Alemanha nazista não deixou os judeus fugirem, matou e ficou. Por quê? Também ficar com dinheiro. O que aconteceu com os judeus que fugiram de Portugal e da Espanha? Foram para a Holanda e ajudaram nas grandes navegações. A Holanda teve, até hoje, o que é considerada... Tem uma briga econômica, tá? Mas teve a VOC, que foi a maior companhia do mundo até hoje. Maior do que a Apple é hoje em valor de mercado. Caralho. No passado. Que foi durante as grandes navegações, no início ali de 1600, 1620, que ela navegava, trazia especiarias e o mundo se desenvolveu por causa disso. Então, o capitalismo ele também não é só uma coisa capitalismo, é o próprio desenvolvimento da humanidade. É o mercado. Né? Ninguém decidiu, não, a gente vai montar um navio e vai explorar tal lugar. Não, vamos descobrir o mundo. E aí você navegava, descobria o cravo, a canela e trazia para um país. Ah, teve exploração? Teve, mas você chegava lá também as tribos brigavam. Eu não estou defendendo o colonialismo. Eu só voltei no tempo um pouquinho e agora eu volto para aquela questão judaica. Então, como eu posso ajudar as pessoas? Ou eu posso falar, olha, você é uma vítima da sociedade, você não vai mudar de vida. Ou eu posso falar o seguinte, olha, de graça aqui, eu posso te dar os conhecimentos que talvez você não tivesse. Então, cara, esse é um jeito de você melhorar a sociedade. Talvez se todo mundo fizesse essa merda, o país ia... Sim, com ia certeza. melhorar. Todas as nossas mazelas são culpas nossas, um pouco. Como sociedade, né? Então, eu acredito muito nisso, na mudança de vida, com livro, com filme, com estudo, com trabalho. Às vezes as pessoas não têm mentores, não têm alguém que vá ajudar. Então, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar cedo, eu tive chefe que, meu irmão, abaixa a bola aí, vai lá, vai no banco pagar a conta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai chegar mais cedo, vai... Eu tive alguém para me ajudar A disciplinar-se. a disciplinar.
que muita gente não tem. Então, o cara, ele tá perdido, ele não sabe se ele trabalha, se ele Muita estuda, gente, se ele muita lê, gente. se ele... E aí, A maioria dos jovens eu vejo assim. então, eu tento fazer um pouco desse trabalho que eu tive essa ajuda de muita gente. Eu também busquei. Sim, sim. Mas muita gente tenta buscar e não encontra. Então, como sociedade, a gente tem que fazer algo... Esse meio de campo, né? Agora, o que eu nunca vou falar é o seguinte, não, meu filho, realmente você foi muito injustiçado, agora vai reclamar. Ah, sim. Fica Vai se criar uma lamentando ONG. pra sempre. De lamentação em lamentação, você vai só conseguir ficar mais triste. Então, eu acredito muito nessa mudança e entendo o que você está falando. Vai ter gente assistindo a gente e falar, são dois burgueses safados, sem saber a nossa história de vida, né? Sim, sim, Sem sim. saber a nossa história Mas a de gente vida. tem que admitir... Você já trouxe aqui o favelado investidor? Aqui não, mas eu já... Ele fazia parte Aham. do Flow na Sim. época, né? Não, porque tem muita A gente gente que... tinha tem muita gente que programa saiu com da ele. comunidade, que trabalhou, que virou empresário. E essas pessoas têm que ser o exemplo, né? Porque elas podem inspirar alguém a fazer a mesma coisa. Sim. As pessoas precisam de inspiração também. Você tem que olhar e ver o seguinte, olha, teve alguém que saiu dessa situação que eu tô aqui. E aí você vai... Convencer as pessoas que é possível, né? Você vai convencer as pessoas de que é possível. Tem uma história que é... Os judaísmos têm muita história, né? Tem muita coisa que aconteceu. Tem um conto que é real, mas eu não tenho aqui o nome de todo mundo, porque mudaram muito os nomes e tal, de que na Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, muitos judeus fugiram para o Brasil, fugiram para os Estados Unidos. E tinha um cara que era ajudante de rabino, né? Vocês sabem o que é rabino? Rabino é o nosso padre, né? O cara era ajudante de rabino na Polônia e muita gente fugiu da Polônia. Minha avó veio da Polônia. O antissemitismo era muito grande na Polônia, tá? Mesmo antes da Segunda Guerra? Da Segunda Guerra. Minha avó assistia aula em pé Caralho. na sala de aula, porque era judia. Caralho! Sim, Que absurdo. sim. E na Rússia e na Polônia tinham muitos pogroms. Você tinha vilas judeus, a população invadia e matava todo mundo. Caralho. E pra quem não sabe, né? A galera odeia os judeus assim? Cara, naquela época dá pra explicar. Você não tinha muita comunicação nem nada, então tinha uma ou duas pessoas mais que conseguiam... Subverter a cabeça das pessoas. Tipo, o judeu faz ritual satânico, ou faz não sei o quê. Cancelaram os judeus naquela época. O judeu era diferente da massa, e tudo que é diferente assusta. Entendi. Então, isso eu tô tentando ser bom, né? Colocar uma perspectiva de que só não eram de filhos uma da puta os sociedade odiosos. Mas existia muita matança na Polônia, Rússia, a Alemanha tinha uma população muito grande judaica. E aí esse cara fugiu, esse ajudante de rabino fugiu para Nova York, numa leva de judeus de navio. E quando ele chegou em Nova York, como ele era ajudante de rabino, o que ele tentou ser em Nova York? Ajudante de rabino. Aí foi nas sinagogas, só que ele não sabia ler e escrever. Então, como ele não sabia ler e escrever, ninguém queria ele ajudante de rabino em Nova York. Que ele não ia ajudar muito. Lá ele precisava ler e escrever. Sim. Na Polônia, não. E aí, diante dessa situação, cara, ele não tinha o que fazer, não tinha trabalho. Cara, precisou fazer alguma coisa. Viu num supermercado, numa loja, frutas, que era longe das ruas principais, e falou, porra, eu vou comprar aqui, vou tentar vender em algum lugar. E pegou ali maçã, banana e tal. Não, banana não, maçã. E começou a vender em outro lugar. Comprava, vendia. Aquele esqueminha. Comprava, vendia. O negócio foi crescendo, montou uma banquinha, alugou um espaço, aquela coisa foi crescendo, criou um mercado. Tem uma comunidade judaica muito grande em Nova York, tá? Foi criando aquilo, virou um mercado, virou 2 mercados, virou 3 mercados. Aquilo foi passando com os anos, o cara trabalhando pra caralho, passando. Até que, depois de muitos anos, óbvio que ele aprendeu a ler e escrever, mas é diferente quando você aprende isso com 30, 40, 50 anos do que difícil, né? novo. E aí, um dia, quando ele foi assinar um documento vendendo a empresa dele por um valor absurdo, na hora dele assinar os documentos, estava conversando com um banqueiro, ele assinando, aí o cara viu que a letra dele era, um negócio... Horrível. Horrível. Aí falou, pô, mas você tem uma letra
muito ruim e tal. Ele falou, olha, porque eu aprendi a ler e escrever há muito pouco tempo. Muito depois. Então, por isso que minha letra é assim. Aí o cara falou para ele, porra, se você aprendeu a ler e escrever muito tarde e é um cara bilionário, imagina se você tivesse aprendido a ler e a escrever quando você era novinho. Aí falou, pô, se eu tivesse aprendido a ler e escrever quando eu era novinho, eu não seria bilionário, eu seria um ajudante de rabino. Nada contra ser um ajudante de rabino. Sim, sim. Mas a dificuldade moldou o cara para que ele evoluísse. E eu genuinamente acredito nisso, cara. Que você tem uma dificuldade, você só tem um fator resolver. Se eu virar para o cara e começar com um discurso agora de que, não, você está numa situação ruim, meu filho, puta, se junta com mais gente, vamos abrir um grupo de WhatsApp, todo mundo está numa situação ruim e vamos ficar chorando. Lamentando. Eu não acho que seria uma coisa produtiva de ajudar a pessoa. Então eu tento ensinar um pouco de economia, um pouco de investimento e, cara, vai tocar a tua vida. Eu acho que não cria um dano isso na pessoa, mas é um discurso ultrapassado, de velho. No país. Assim, mas eu acho que é um discurso importante. Eu só acho que a gente não tem que tomar cuidado de não esquecer que não é todo mundo igual a esse cara, mano. Esse é uma pessoa, não, aqui um no Brasil exemplo. não. Mas o que você pode ajudar? É difícil ser esse cara, mano. Não, isso é totalmente impossível. É difícil. O que você pode fazer aqui no Brasil? Exatamente o que eu tô falando, cara. Ajudar as pessoas Fazer a o básico, estudar, assim. a trabalhar, a sair do cheque especial. Pô,